Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Até porque eu acredito muito que a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro faz a gente se sentir menor, né? Faz a gente sentir que sempre está faltando alguma coisa e que a gente nunca vai ser feliz. E eu passei por esse lugar antes do divórcio, assim, quando, inclusive, foi uma das reflexões mais importantes que eu acho que eu fiz na minha vida, que é o quanto eu preenchi a minha vida, os meus vazios, né, existenciais, de coisas que eu não precisava. Então, o minimalismo trouxe essa questão muito impactante, assim, na minha vida, que, por exemplo, eu estava triste. E aí eu tava ali dentro do shopping, eu tinha acabado de deixar uma cliente que tinha ido fazer compras comigo, né, sei lá, uns 6 anos atrás. E eu já estourei meu cartão de crédito, eu já me endividei no passado, porque eu queria ter coisas, eu achava que aquelas roupas iam me fazer feliz, sabe? E realmente faziam, mas durava 10 minutos, né, durava 1 hora, durava uma semana. E de repente eu tava de novo triste, ou infeliz, ou insatisfeita, achando que se eu trocasse meu celular todo ano ia ser bom, se eu trocasse o meu carro, né? E aí essas coisas de fato aconteciam, porque quando a gente quer uma coisa, a gente vai lá e resolve, né? E eu continuava me sentindo a mesma pessoa. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Esse é o penúltimo episódio, gente, da 3ª temporada. Quero agradecer a quem me acompanhou aqui nessa temporada sobre o resgate do poder feminino e o autoconhecimento. E para quem também já me acompanha desde as outras temporadas, né, sobre maternidade, infância e a mulher. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram @agenteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos além do podcast. Temos também o canal do YouTube com todos os episódios, caso você prefira assistir por lá. E a gente tem também um grupo no Telegram, onde enviamos semanalmente um guia com o resumo do tema do episódio, sobre a convidada da vez, as dicas de filmes, séries e livros que a convidada também dá aqui no podcast, além de outras curiosidades sobre o assunto. Para entrar no grupo do Telegram, é só acessar o link na minha bio no Instagram ou na busca mesmo no Telegram, é só escrever @Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoka e hoje converso com a Kate Garcia e a gente vai falar sobre minimalismo. Já ouviu falar sobre isso? Minimalismo não é apenas sobre ter uma mala pequena onde caibam todos os seus pertences e viver apenas com isso, não. Pode ser também, mas é mais que isso, é se livrar de todos os excessos, todas as coisas e compromissos, preocupações e obrigações que não são essenciais. Ou seja, é focar apenas no essencial, no que é realmente importante para você. E se livrando dos excessos, você alcança mais paz e tranquilidade, porque não tem distrações, uma quantidade grande de coisas para limpar e organizar, por exemplo. A cultura consumista vende a ideia de que uma vida boa é uma vida cheia de coisas, de conquistas materiais. Então as pessoas compram cada vez mais e, claro, vão acumulando muita coisa. Só que grande parte delas a gente nem precisa e só fica lá ocupando espaço e dando trabalho para limpar e guardar. A ideia é fazer uma limpeza nisso tudo e viver apenas com aquilo que é necessário. O minimalismo envolve práticas mais eficientes e sustentáveis, evitando compras excessivas e preservando o seu patrimônio. É muito mais do que ter poucas coisas em casa, é adotar uma vida mais simples, em que a felicidade não está associada ao acúmulo de posses, mas ao significado que as pessoas dão a cada coisa. Outra palavra presente no minimalismo é o desapego, ou seja, abrir mão de bens materiais em nome de uma vida mais focada em experiências e no valor de pequenas coisas. O minimalismo é o oposto à cultura do consumismo. Quer dizer, gastar mais em experiências que com objetos. Minimalismo é identificar o que importa para você e eliminar todo o resto. Cortar as sobras que está tendo que carregar sem necessidade.
é simplificar a vida para aquilo que é mais essencial. A primeira coisa que normalmente fazem no minimalismo é a liberação de espaço físico. Mas não existe uma regra única. O que você elimina e a quantidade que fica é sempre decisão sua. Vai depender do que faz sentido para você e para sua vida. Então, para conversar sobre isso, eu convidei a Kate Garcia, que pratica o minimalismo na vida dela. Ela começou a se interessar pelo assunto depois do divórcio há 5 anos. E desde então vem estudando, aplicando e incentivando esse movimento por mais vida e menos coisas. Kate, seja muito bem-vinda aqui ao podcast pela primeira vez. Grata por ter topado aqui o convite. Se apresenta aqui, por favor, primeiro. Quem é você? Ai, que delícia! Estou super feliz de estar aqui com você para essa conversa, Thaís. Obrigada aí pelo convite. Eu sou a Kate, então, como você bem falou, eu sou consultora de imagem já há 12 anos e ajudo pessoas a se vestirem a partir da sua própria identidade, né? A partir do que elas são de verdade. E isso tem muito a ver com o minimalismo. No começo eu nem imaginava, mas ao longo do tempo, assim, vivendo essa experiência que você falou do divórcio, eu fui aplicando algumas técnicas e isso foi se fazendo muito presente, assim, nos meus atendimentos. Eu também sou estudante de psicanálise e atuo, então, aí na autoestima das mulheres através da roupa. Também sou multiartista, então trabalho com pinturas orgânicas, né, em ambientes. É uma coisa nova que aconteceu esse ano, inclusive, em janeiro vai fazer 1 ano que eu comecei a aprontar aí as minhas artes. E é isso. Sou mãe da Clara também. Tenho uma marca de absorventes de pano que chama Ava Ciclos. Tem um monte de projetos por aí, mas acho que por enquanto está bom aqui na apresentação. Legal. Olha, primeiro eu quero saber de você, que apesar de eu ter feito uma introdução, né, do que é o minimalismo, você que pratica o minimalismo mesmo aí no seu dia a dia, conta um pouco pra gente, assim, o significado, o que é, então, o minimalismo? É muito legal essa pergunta, eu gostei muito da introdução que você fez. Eu acho que, para mim, assim, o minimalismo, depois de tanto tempo estudando, lendo, sendo curiosa desse tema, né, eu entendo o minimalismo como um movimento, sabe? Um movimento em que você escolhe ter coisas na sua vida, coisas, pessoas, né, ocupações que realmente fazem sentido para você, né? Eu acho que a gente passa a nossa vida, quando a gente não está olhando para isso, fazendo muitas coisas e tendo muitas coisas que não são importantes. E, de repente, você vê a sua vida toda ocupada por coisas que realmente não te trazem nem alegria, sabe? Então, eu acredito que o minimalismo ele é um movimento em que você passa a se conhecer e a se questionar também do que realmente importa. Então, é um movimento de autoconhecimento que eu considero hoje muito importante na minha vida. E conversando com pessoas que praticam também, eu acho que traz muita consciência pra gente. Por isso que ele é um movimento bem importante. Isso que eu ia perguntar, inclusive, né, do autoconhecimento, porque para você saber, então, o que realmente importa na sua vida, o que é prioridade na sua vida, precisa se autoconhecer bastante e eu não sei o que vem primeiro aí, né? Porque eu acho que para o minimalismo você acaba se autoconhecendo, mas também precisa do autoconhecimento para praticar o minimalismo. Eu acho que o minimalismo ele pode ser um convite para o autoconhecimento. Você necessariamente não precisa se conhecer até o momento em que você decide começar a praticá-lo. Porque na época que eu comecei esse movimento, né, foi lá quando eu decidi me divorciar, eu não sabia muito bem quem eu era. Eu sempre falo isso nos meus textos quando eu falo sobre esse movimento, né? Eu estava seguindo o fluxo da vida, sabe? Você só vai. E aí, quando eu comecei a analisar a minha vida e ver que aquela relação já não me fazia feliz e não tinha mais sentido para as coisas que eu realmente queria, mas eu não sabia também muito bem o que eu queria. Então, eu comecei esse movimento de desapegar de algumas coisas, né? Inclusive porque eu me choquei quando eu fui lidar com as minhas coisas nesse momento do divórcio. Então, a minha vida não ia mais ser a mesma, né? Eu precisava mudar muitas coisas para essa nova vida, inclusive o espaço que eu ia viver, ele era muito menor, né? Então, eu tive que reavaliar tudo. E aí, nesse momento de reavaliar tudo, eu comecei a me conhecer, eu comecei a perceber
perceber que muitas coisas que eu tinha não faziam sentido nenhum, e eu nem sabia muito bem por que eu tinha aquelas coisas, talvez porque alguém me recomendou, talvez porque eu senti uma pressão social para que eu comprasse aquelas coisas, né? Eu já trabalhava com moda naquele momento, então eu tinha muitas coisas, assim, mas muito. Eu tinha um quarto inteiro cheio de roupa, cheio de sapatos, cheio de acessórios. E aquilo me assustou muito naquele momento. Então eu acho que é sempre um convite, porque para mim uma coisa que é muito importante no minimalismo e que eu pratico diariamente na minha vida é por que eu tenho o que eu tenho, sabe? Essa pergunta, assim, ela me acompanha todos os dias. Por que que eu vou comprar isso? Será que eu preciso mesmo disso? E aí você começa, às vezes, pensar coisas que você não pensava antes. Então, eu acho que é muito um convite para se conhecer. E teve alguém que te apresentou o minimalismo ou você meio que caiu assim no céu, apareceu para você em algum lugar, você não lembra e começou a pesquisar? Como que foi esse convite para você começar a ir atrás? Ah, é tão louco, né? Essas coisas. Na época, eu lembro que eu tinha visto um documentário na Netflix que é The Minimalist. E aquilo foi, nossa, avassalador, assim, porque primeiro veio esse incômodo, né? Meu Deus, o que que eu vou fazer com tudo isso, né? Na época, eu já estava empreendendo com brechó, então eu já sabia que eu poderia vender, que eu poderia doar, mas como eu também estava no processo de divórcio, a minha vida ia mudar em vários sentidos, eu tinha meio que uma ideia de que eu podia vender tudo aquilo, porque eram coisas muito boas, assim, né? Coisas muito legais. E aí eu fui pesquisar sobre organização na época, e aí acabei chegando nesse documentário primeiro, e aí, depois de um ano que eu já estava nesse movimento, foi muito legal, porque primeiro eu fui para um apartamento, né, que era um apartamento também de 3 quartos, eu tinha espaço, mas já era menor que a casa que eu estava. E aí, ali também eu senti que estava grande demais. Então, quando o primeiro contrato venceu, eu decidi mudar para um loft. E aí era um único ambiente, onde eu compartilhava cozinha e quarto, né, e tinha um banheiro. E aí era muito menor, eu não sei nem dizer quantos metros que eram, mas era muito pequenininho. E aí eu tive que reduzir de novo, eu já estava com muito menos coisas, né? E aí eu contratei o serviço na época da Mônica, que é uma maravilhosa, e a Mônica, Maravilhosa! beijo, amor! A Mônica, inclusive, já participou de um episódio aqui, viu? Sobre Ah, é? organização de casa. Eu vou ver aqui que episódio que é e já comento, mas ela veio num podcast aqui, foi um podcast, inclusive, que a gente fez aberto ao público, foi super legal, teve participação também do público, né? No Mercado Mundo Materno, em Campinas, e ela falou sobre organização da casa. É possível ter uma casa organizada com filhos. E ela é uma maravilhosa, né? Você teve o prazer aí de ter ela te ajudando em casa. Na minha casa também, quando eu tava grávida do Leon, ela veio. E aí me ajudou a organizar a casa inteira. E é esse método também, né? Eu tava lendo sobre minimalismo, eu falei, olha, tem várias características aqui da Mônica. Sim, a Mônica é maravilhosa. E foi muito legal, porque na época que que ela veio me ajudar, né, nesse processo, eu estava morando nesse apartamento e eu estava na transição para esse novo ambiente, que era muito menor, né? E, e aí foi muito rica essa experiência, me ajudou muito, porque era exatamente o que eu estava buscando, né? Como eu já estava nesse movimento, a Mônica meio que veio me ajudar na prática e na execução real, porque existe uma questão que eu acho que é importante destacar aqui, que são as suas coisas. Então, tem coisas que não importam e tem coisas que você pensa que importam, mas na verdade não é tanto assim, né? Então, a Mônica me ajudou a olhar para isso, né? Assim, mas isso aqui, será que realmente isso aqui é importante? Quando você usa isso daqui, né? Tá te ajudando, tá te atrapalhando? Então, nesse movimento de organização também, eu aprofundei ainda mais. E foi uma experiência que, depois desse momento, assim, que foi uma grande transição, hoje eu moro numa casa bem maior, né? Mas que eu levei para a vida toda, porque eu acho que quando a gente está estudando sobre o tema, a gente sente muita inspiração, a gente sente muito desejo de começar esse movimento, mas às vezes sozinho a gente se perde.
Então, por exemplo, aplicar o minimalismo no meu guarda-roupa foi muito fácil para mim, porque eu trabalho com imagem, eu estou todo dia conectada com as minhas roupas, eu só tenho coisas que eu gosto, né? Então, assim, é muito fácil usar as coisas que eu tenho. Agora, quando a gente está falando sobre a casa, por exemplo, tem caixas que a gente não acessa há muito tempo, tem caixas que tem coisas que a gente nem lembra que a gente tem, né? E claro que isso também passa pelo nosso guarda-roupa, tá? É que eu tô falando da minha experiência e aí eu acabo sabendo tudo que eu tenho com mais facilidade. Mas foi muito importante, então, esse processo de organizar a casa. E aí isso mudou todos os âmbitos da minha vida, porque você consegue aplicar também o minimalismo em tudo, né? Isso é muito legal. Sim. Eu vi aqui, olha, o episódio, pra quem quiser ouvir, é o da primeira temporada ainda, episódio 26. E esse aqui eu tô gravando agora com você já é episódio 99. Então, lá atrás, no 26, tem uma conversa com a Mônica Vieira que chama Casa Arrumada e Filhos. É possível? Uma conversa bem bacana também, até pra complementar, né, essa conversa nossa aqui. E quando você decidiu praticar o minimalismo, você tirou bastante coisa da sua casa, você teve uma mudança de vida, assim, bem perceptível para quem vive à sua volta também? Rolou talvez algumas... Ai, por que você está dando essas coisas? Vai ser precisa, assim, alguns julgamentos, até preconceito por querer levar uma vida mais minimalista ou não? Olha, é muito legal você falar disso, porque sim, rola essa. Vamos chamar de meio que uma crítica, assim, né? Família, eu acho que, tirando o nosso ciclo, né? Companheiro, companheira, enfim, né? Filhos, a família muitas vezes pode ser um lugar dessa invasão, digamos assim, dessas opiniões, né? Então, houve sim muitas críticas a esse novo estilo de vida, porque eu realmente mudei muito o meu estilo de vida, né? Eu acho que eu já era essa pessoa, mas como eu falei, eu estava muito inconsciente, eu estava seguindo o fluxo. Então, quando eu decidi começar um movimento, eu sou aquela pessoa intensa que quando toma uma decisão, vai de cara, mergulha mesmo, e depois eu penso se isso é bom ou ruim, mas eu quero viver essa experiência. E aí eu comecei, como eu falei, desapegando do meu guarda-roupa mesmo, porque eram realmente muitas coisas, assim. Hoje eu paro para pensar e eu falo, caramba, por quê, né? Eu já trabalhava com imagem e eu tinha aquela sensação, é muito engraçado até isso, de que eu precisava ter aquelas coisas porque em algum momento eu ia usá-las, principalmente porque eu trabalhava com imagem, então eu participava de palestras em diversos tipos de empresa, né, segmentos diferentes, né, eventos de moda, então eu tinha um pouco disso, né, da questão da sua adequação para cada tipo de ambiente, né, e olha que eu trabalhava com estilo já, né, então as coisas também foram mudando ao longo do tempo. E eu tinha um pouco de apego com essas coisas. Mas quando eu decidi começar esse movimento, eu fui olhando para peça por peça e pensando, né? Quando foi a última vez que eu usei isso? E aí eu não lembrava quando foi a última vez, né? E aí eu fui desapegando. Então comecei pelas roupas e foram muitas coisas. Foi bem assustador, porque eu acho que existem várias transições na nossa vida que tem muito a ver com o movimento minimalismo, né? E aí o minimalismo também é interessante, só uma observação aqui, que ele vai acompanhar essas transições da sua vida. Então, por exemplo, eu fui mãe, e aí quando fui mãe, muitas coisas mudaram, né? Você tem aquele momento, início da maternidade, o puerpério, que você tá, enfim, né? Com várias questões emocionais também, você tá cansada, e aí você entende que você é outra pessoa, agora você tem um filho, né? Você tem uma criança ali. Então, cada momento da nossa vida, eu acho que o minimalismo, ele acompanha a gente. E aí, quando eu tava nessa transição, então, eu comecei a desapegar das roupas. Quando eu desapeguei das roupas, eu falei, cara, eu preciso fazer isso pela casa. Porque você começa esse movimento e é como se ele te contagiasse mesmo. E aí eu falei, cara, olha o tanto de roupa que eu lavo toda semana. Olha o tanto de coisas que tem, por exemplo, vou trazer um exemplo que me incomodava muito, a questão da cozinha mesmo, sabe?
das coisas que eu sujava para cozinhar, porque eu amo cozinhar, né? Eu fiz gastronomia também no passado, então a cozinha é um ambiente que eu gosto muito. E aí eu ficava com várias panelas, com várias coisas, e aquilo me incomodava demais. Eu falei, não, eu preciso olhar para isso também. Por que eu tenho 20 pratos? Eu preciso desapegar, minha casa somos 3 pessoas, né? Então comecei a tirar também essas coisas e pensar, eu preciso mesmo de 5 panelas? Não, eu não preciso. Quando eu cozinho, sei lá, 2, 3 opções. Então, nesse movimento, aí volta o autoconhecimento. Você começar a observar com consciência como é a sua rotina, como é o seu dia a dia. E aí, o que acontecia? Eu tirava essas coisas e eu ia doar, né? Então, eu começava a doar para minha família. Doava, ai, mãe, isso aqui é uma panela elétrica? Aí minha mãe, nossa, mas a panela tá nova, como assim? Você vai me dar essa panela? Não, fica com você. Mãe, eu não uso há 1 ano, vai estragar aqui. Pelo amor de Deus, leva essa panela. E aí, quando eu fui mudar, é engraçado, porque quando eu mudei nesse loft, que era pequenininho, nossa, minha família falou, meu Deus, como você vai morar com uma criança? Você não vai ter liberdade, você não vai ter suas intimidades, tá tudo tranquilo. E as pessoas estão tão incomodadas com isso, né? A questão dos móveis também, porque daí passou por tudo, né? Passou pelas roupas, passou pela minha cozinha, passou pelos meus livros, passou pelas coisas de farmácia e até de beleza mesmo, né? Itens tipo shampoo, condicionador. Eu trabalho como influenciadora também há bastante tempo e eu recebo muita coisa ainda, né? Esse movimento foi muito importante para mim também, porque eu tive que encerrar muita coisa, né? Então, quando eu decidi, não, eu não quero mais viver dessa maneira, eu também tive que encerrar parcerias, eu também tive que encerrar relações, né? E eu lembro que navegando pelas minhas coisas de cabelo e de pele, eu vi o tanto de coisa que eu tinha acumulada, vencida, sabe? Coisas que eu não usava há muito tempo e eu fiquei muito chocada nesse momento, porque eu já tinha diminuído muitas coisas e ainda tinha coisa demais, né? Então, também, assim, mãe, toma esse shampoo, tia, pega isso daqui, e a galera ficava meio sem entender, né? Nossa, por que ela tá me dando isso aqui? É uma coisa tão legal e ela tá me dando. Então, acho que passa por isso. E aí, na questão familiar também, esse movimento é uma coisa que acaba contagiando, eu acho, assim, da minha experiência pessoal. Porque quando começou a aliviar, né, e eu comecei a sentir um pouco de bem-estar também, porque realmente muda, né, você tem menos coisas para administrar. Eu levei isso para Clara, para minha filha, né, então, filha, vamos pegar seus brinquedos, vamos ver aqui o que você não brinca mais, o que você acha da gente doar para alguém que não tem? E a Clara amou, e hoje a gente faz esse movimento praticamente todos os meses, sabe? Tipo, porque eu não compro mais coisas, né? A gente tem um combinado aqui em casa. Só compro algo quando realmente precisa. Então, quando ela vê que ela já não tá mais usando alguma coisa, ela mesma vem e me fala. Né, mamãe, ó, esse daqui acho que a gente pode doar para Amora, que é uma amiguinha dela. Esse aqui a gente pode doar para não sei quem, que ela tem bastante amiguinhos mais novos. Assim. E ela tá com quantos Então, anos roupa, agora? brinquedo, ela tem 7. Sei lá, o biquininho não serve mais. Então esse aqui vai para Amorinha, esse aqui vai para... E aí é muito interessante ver isso. E o Igor também, ele já era, meu companheiro, ele já era bem desapegado. Quando a gente decidiu morar junto, ele veio com uma mochila, assim, eu achava aquilo o máximo. Eu falava, gente, ele tem uma mochila, né? Tipo, 5 peças de roupa. E é interessante porque a mãe dele é uma acumuladora, assim, ela tem muitas coisas, então ele acho que já estava querendo viver, né, com menos coisas. E aí eu falava, nossa, que facilidade, né, que ele tem em vir com uma mochila. E é óbvio que ao longo do tempo as coisas vão mudando, hoje ele tem muito mais coisas, né? Mas também a gente segue esse fluxo, assim, a gente tem isso em comum. Mas eu acho importante ressaltar que não é todo mundo que vai ter essa facilidade. Falando em relação a apego, até, óbvio que cada pessoa vai ter um jeito, né, de se apegar às suas próprias coisas. Então, eu, por exemplo, sou super desapegada. Não estou usando, dou, né? Mas ele já é um pouco mais apegado com algumas coisas. Então, ele tem o tempo dele que é diferente do meu. E eu preciso entender que o meu tempo é diferente do dele, é diferente da Clara, e tudo bem, né? E a gente vai seguindo no individual, acho que isso é importante. Se você quer, começa. Começa
você vai se beneficiar e depois o outro decide. É isso que eu ia falar, porque num caso assim, né, de uma pessoa casada, que um é acumulador, por exemplo, tem muita dificuldade em desapegar e, né, dar as coisas. E o outro tá já nessa vibe de minimalismo. Como que faz? Você já viu casais assim? E como que termina essa história? Eu acho que existem muitas pessoas assim, né? E no meu caso, por exemplo, eu estava trazendo a questão do Igor, né? Ele tem uma questão com as roupas. Vou usar o meu exemplo, tá? E aí tem coisas que já estão mais puídas, né? Já estão mais velhas, já, enfim, estão desbotadas. Não tá legal, né? E eu trabalho com imagem, então assim, às vezes eu falo, ó, amor, eu acho que isso aqui tá na hora de ir embora, né? O que você acha? Ele, não, mas eu gosto muito e tudo mais. Então eu lembro que na época que eu comecei a me aprofundar mesmo, eu colocava o documentário lá e ele assistia comigo. E aí ele começou a se interessar. Então eu acho que essa é uma forma legal, assim, de você discutir o assunto depois, assim. Coloca um documentário, assiste aquilo, a pessoa também vai vendo, né, o seu movimento, que foi uma coisa que eu acabei de falar. Mas eu acho que tem que ter um pouco de incentivo também, e você tem que perceber a pessoa, né, se ela tem esse interesse real ou não. E se ela não tiver, eu acho que você vai ter que seguir no seu movimento, entendendo que cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que é muito desafiador. Na minha relação eu não vivia essas questões, né? Algumas só, por exemplo, tem algumas coisas aqui em casa que já faz bastante tempo que eu quero desapegar e o Igor se recusa, mas não são coisas que me atrapalham, sabe? Que não atrapalham o meu dia a dia, as coisas que eu faço dentro de casa, porque senão a gente teria um problema, com certeza. Então eu acho que vai de você entender o que realmente é importante para você, né? E às vezes você vai entender que, cara, eu preciso resolver esse problema e o outro não quer resolver, e vocês vão ter que chegar em um ponto. Mas eu acho que mesmo esses conflitos, eles são muito importantes para uma relação também, né? Agora, óbvio, você não vai convencer ninguém. É possível ter uma casa com menos coisas, com filhos, então, você comentando aí, né, que a sua filha já entrou aí na dança junto com você. No caso de que tem mais filhos ainda, eu tenho 3 filhos, e aí você começa a pensar, criança quando é pequena ainda, inclusive, tem mais trocas de roupa, você vai sair, precisa levar 2, 3 trocas de roupa, porque pode vazar uma fralda, né? Vai sujar no parque, vai sujar comendo, enfim. Você precisa ter mais opções mesmo, brinquedo até, né, também. Essa questão de você. Não dá pra ter 2, 3. Dá, né? Mas assim, normalmente a gente tem mais do que 3. Você vai ter mais brinquedos, óbvio, não tô falando de uma coisa exagerada, de não ter onde guardar. Porque até eu sinto que a criança fica até perdida no espaço com muito brinquedo e não aproveita muito o que tem, né? Parece que quanto menos tem, mais eles aproveitam. Mas, assim, falando de crianças, então, que exige um pouco mais de roupas, de trocas, né? Acaba ganhando o brinquedo da família, até eles querendo, né, um brinquedo ou outro. Também dá para achar aí um equilíbrio para não viver também com muito excesso? Eu acho que dá para ter um equilíbrio sim, e passa por essa questão de você avaliar a sua rotina mesmo e entender o que é essencial para você. Então, se é essencial para você ter 3 trocas de roupa, isso é muito importante. Se você tomar a decisão de diminuir isso, você vai ter um impacto muito grande na sua vida, que vai te gerar estresse, que vai, enfim, gerar conflitos. Então, eu acho que quando a gente fala de minimalismo, existe muito essa crença de que você precisa ter menos detalhes nas coisas, você precisa ter menos coisas, as cores precisam ser neutras. E não é sobre isso, na verdade, né? Vou voltar, vai ficar até redundante, mas é sobre o que é realmente importante. Então, eu acho que dá para reduzir, sim, mas tem que passar por esse lugar do essencial e nunca porque você quer reduzir e aí você tira um monte de coisa e depois percebe que aquelas coisas são importantes, né? Então, no caso de roupa, por exemplo, com criança é uma coisa um pouco complicada, porque dependendo da faixa que seu filho tá, quanto mais bebê, mais troca necessita, realmente.
Então não tem como você sair tirando tudo, né? Não dá. Então eu acho que não vai funcionar. Eu acho que o minimalismo trabalha na diminuição do estresse. Então, se a gente fizer coisas que vão deixar a gente irritado, enfim, vão causar questões negativas, acho que não funciona. Mas eu acho que você pode diminuir, por exemplo, a questão do brinquedo, entender quais são as coisas que eles gostam mais, sabe? Porque no caso de criança, a gente compra, às vezes, muita coisa, a gente ganha muita coisa, e necessariamente não significa que as crianças usam tudo aquilo. Então, fazer essa análise junto, eu acho que eles participam desse processo com a gente. A Clara participa sempre, inclusive em casa, eu incluo ela em todas as decisões. Tipo, olha, a mamãe tá pensando em tirar esse puff aqui, que é um puff baú, porque a gente guarda coisas aqui dentro e a gente não acessa mais essas coisas. O que você acha? Só que a Clara tem 7 anos, né? Então, ela consegue tomar essa decisão comigo. Ela fala, poxa, mamãe, é verdade, tem coisas aqui dentro que eu nem lembrava que eu tinha. Acho que a gente pode doar. Então, trazer eles, né, filhos, o que vocês gostam mais que tá aqui? Ah, é isso, isso, isso. E esses aqui, vocês não gostam mais? Vocês não brincam mais? A gente pode doar? A gente pode dar para outra criança? Então, eu acho que passa por eles. Eu não gosto muito da ideia de uma decisão individual, porque faz parte da rotina deles, né? Tá ali no ambiente deles. Mas eu acho que também passa pelas coisas novas que vão vir também, sabe, Thaís? Da gente avaliar mesmo. O meu filho, ele quer, mas será que ele precisa, né? Será que a gente não pode conversar sobre isso? Será que isso realmente é importante? Porque a gente acaba acumulando, não tem jeito, né? Se a gente aqui em casa, como família, não prestar atenção nisso, daqui a pouco vai estar cheio de coisa de novo, né? E também é uma conversa familiar, eu acho que a gente pode levar esse diálogo para a família. Por exemplo, no nosso caso aqui em casa, a gente tem a família do pai, né? O pai não mora aqui no Brasil, o pai mora no Japão, mas a família, ela sempre dá presentes em datas comemorativas, enfim, né? Então, assim, todas as famílias, então é como se nós tivéssemos 3 famílias, né? E aí a gente decidiu ter um diálogo com essas famílias e falar, ó, antes de dar um presente, vamos conversar para ver o que realmente a Clara precisa nesse momento? Vamos, no nosso caso, por exemplo, a gente dá preferência a brinquedos de madeira, então vamos evitar trazer mais plástico para dentro de casa. Então existe essa conversa de diálogo e isso acabou se tornando um hábito. Então as famílias também falam com a gente, ah, Kate, o que a Clara quer? Ou o que ela precisa? E aí a gente toma uma decisão e às vezes não está precisando de nada e a gente fala, vamos levar ela num parque de diversões, esse vai ser o presente. Então, eu acho que parte muito dessa ideia. Mas sempre dá para diminuir. E para diminuir, a gente vai passar a olhar tudo, né? Então, também exige essa vontade, né? Que tem que haver esse desejo de revisitar tudo isso, né? E em família, no seu caso, por exemplo, são 3. Então, não é algo tão simples, né? Tem que ser uma escolha mesmo e acho que vai na tentativa. Eu acho que sempre tem que ser leve, sabe? Se não for para ser leve, então você diminui o seu guarda-roupa, você diminui outras coisas que dependem da sua decisão, e as coisas vão fluir ao longo do tempo, as crianças vão crescendo, né? E a gente vai seguindo, né? Trazendo essa experiência para eles e tudo mais. Como o minimalismo tem muito a ver com o que é importante para a pessoa, pode ser então que não seja aquela casa ou aquele armário com bem pouquinhas coisas, né? Pode ser que tenha um pouco mais, mas que não tenha um excesso, porque normalmente quando tem um excesso é que já tem coisa também que não usa tanto, né? Que não tá tão importante, mas não necessariamente então um armário super vazio, clean. Não tem isso, né? Pode ser algo com mais coisas mesmo, desde que tudo esteja sendo usado e seja útil. Isso. Eu gosto muito de dizer que tem que ter o que cabe na sua vida, sabe? Guarda-roupa normalmente é um lugar que sempre, mesmo no meu, né? Eu sempre tenho que estar olhando, né? E pensando, isso aqui eu não uso há tanto tempo, então talvez eu não use mais, talvez seja a hora de tirar.
né? E eu acho que a gente não pode ser radical, porque, como eu falei, é sobre comportamento e a gente vai mudar, todo dia a gente muda, então eu acho que tem que ter um olhar cuidadoso para isso. O guarda-roupa, ele não precisa ser um lugar abarrotado de coisas, mas ele precisa ter coisas que te dão alegria. Eu penso muito nisso, sabe? Que te fazem feliz. Se tem coisas lá que você não usa, não olha, não te servem mais, isso não faz sentido nenhum estar ali, porque ele só está ocupando um espaço, né? Inclusive, quando você tira essas coisas da sua visão, você abre espaço para ter um olhar mais limpo para suas coisas. A gente engaveta coisas, a gente coloca coisas em caixa, por exemplo, acessórios, e a gente nunca usa. E muitas vezes a gente não usa porque não vê, porque a gente não lembra mais daquelas coisas. Inclusive, eu tenho um curso sobre armário cápsula, e um exercício que eu dou, trazendo esse exemplo assim para vocês, é assim: o primeiro momento com o seu guarda-roupa para você reduzir é você avaliar peça por peça. Então, você vai pegar peça por peça na sua mão, você vai tirar tudo do guarda-roupa e olhar peça por peça. Quando você estiver olhando para essas peças, você vai sentir: isso aqui eu gosto, quanto que eu gosto, isso aqui me faz feliz, isso aqui não faz, que é uma coisa que a Marie Kondo fala muito, e a Mônica também usa, né, no método dela de organização. E aí você olha para essa peça e fala assim: puta, isso aqui não me representa, isso aqui não me traz alegria, ou isso aqui não me serve. E aí você tira. E tem coisa que você vai ficar: não sei, será? Mas eu gosto tanto, eu não uso, ai, mas é tão bonito, ai, um dia eu vou usar. Tem coisas que realmente você vai sentir apego, sabe? A gente é humano. E aí o que eu recomendo é que você, se você não está usando, tira essa peça e faz uma reavaliação daqui 3 meses. Guarda dentro de uma mala essas peças que você ama, mas que você não usa. Guarda isso e daqui 3 meses você vai lá e abre essa mala. O que vai acontecer, que eu acho que é muito interessante, eu vivo isso sempre, é de você ver que você nem lembrava daquela peça mais, quando você reabre essa mala. E aí você toma essa decisão muito mais seguro, de que agora eu posso mandar isso aqui embora, porque eu nem lembrava que isso existia, ou seja, isso aqui não vale nada aqui dentro. Então, não é sobre tamanho, é sobre te fazer feliz. E aí pode ser que você tenha um guarda-roupa com 100 peças, que é o meu caso hoje. Eu decidi que o mínimo para mim é 100, mas é o mínimo da Kate. O seu pode ser que seja 200 peças, desde que essas 200 peças funcionem, você use, você goste, né? Porque também, se for para ficar parado, não dá. E quando você compra, normalmente você tira uma peça ou não necessariamente? Olha, eu gosto de recomendar o seguinte: essa regra você vai encontrar em qualquer blog aí, qualquer site que você vê. Eu acho que, para mim, aí na minha visão profissional e pessoal, tá? Eu tenho uma crítica a essa questão, porque para mim passa por um lugar, primeiro, de super privilégio, né? De que a gente pode descartar a todo momento coisas e comprar coisas novas, né? Não é todo mundo que tem acesso, né? Então é um recorte específico. Mas eu acho que isso fala muito para mim sobre consumo também. Então eu acho que a gente não precisa, entre aspas, tá? Eu acho que a gente não precisa comprar tantas coisas, e aí talvez a gente não tenha que tirar. Então é muito aquele exercício de novo. Será que você realmente precisa, né? A gente está chegando aí no ano novo. Será que a gente precisa mesmo de um look novo para passar o ano novo, né? E aí eu tiro essa peça, eu tiro uma, né? Tudo que a gente tira vira lixo, né? Então, por mais que não entre dentro, esteja mais dentro da nossa casa, está impactando o meio. Então, eu acho que também o minimalismo tem que ter essa crítica, né, social, ambiental também, de que tudo vai ficar no planeta, mesmo que você dê para outra pessoa, em algum momento isso vai ser descartado. Então não é porque minimalismo é super legal e eu vou ser minimalista e aí todo mês eu compro uma roupinha e tiro outra, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão fica meio que até um incentivo ao consumo, sabe? Uhum. Então eu acho que tem que tirar aquilo que você não usa mesmo,
Mas então faz uma análise mais criteriosa do que fica e do que entra, para que você não descarte isso rápido, né? Então, com o que eu vou usar? Com quantos looks eu vou montar, né? Quanto tempo isso vai durar? Eu acho que isso tudo é muito importante, porque não basta eu comprar uma blusinha incrível que é a minha cara, e aí a minha vida é super corrida, eu lavo tudo na máquina que lava e seca, e aquilo tá furado na segunda vez que eu lavo, né? Então, aí você tem um armário super compacto, né? Super minimalista, e essas coisas duram 15 dias, elas são descartáveis, né? Então, eu acho que fica essa crítica só. Então, normalmente quem pratica o minimalismo, inclusive, tem essa preocupação com o meio ambiente. Você até comentou, né, que você vende absorvente de pano, é isso? E isso também veio nesse processo seu da transformação aí da sua vida para o minimalismo? Ai, muito boa pergunta. Eu acho que começou assim nesse movimento. Como eu sempre gostei muito de brechó, vou trazer essa história que eu acho que é importante também, fala um pouco sobre a minha vivência. Desde pequena eu compro em brechó. Eu gostava muito, assim, eu sempre gostei de coisas antigas, coisas que já existiam. Então, por exemplo, a minha casa inteira, depois que eu morei em Campinas por um ano, em janeiro a gente voltou para Indaiatuba, né, que é a minha cidade. E quando a gente decidiu voltar, a gente morava num apartamento muito pequeno, a casa era maior e eu precisei comprar coisas. Eu comprei tudo de segunda mão, então minha casa inteira, tudo que você vê aqui é coisa de segunda mão, porque eu acredito muito que nessa história mesmo que eu acabei de contar do guarda-roupa, né? Existem coisas que já existem. E quando a gente fala sobre um estilo de vida, o nosso estilo de vestir, a nossa personalidade, tem coisas que são a nossa cara, que necessariamente não precisam ser novas, né? E você pode trazer uma nova história para elas, um novo olhar, transformar, né? E esse impacto ambiental é uma coisa que a gente não pode mais ignorar, sabe? A gente está vivendo um tempo em que os recursos estão sendo escassos, né? Tudo está mudando, né? O desmatamento está cada dia maior, enfim. Se a gente não olhar para isso, a gente não está vendo o que está acontecendo, a gente não está vendo a realidade, a gente está um pouco alienado. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? E que impactou minha vida, sim, porque quando eu comecei esse movimento e eu desapeguei de tantas coisas, isso me marcou muito, isso me transformou muito, porque foi muito chocante e doído, tá? Olhar para o tanto de coisa que eu tinha e que era lixo. E mesmo que eu estivesse doando, eu sabia que talvez algumas daquelas coisas não seriam úteis para ninguém. Inclusive no processo da Mônica, assim, teve momentos que ela estava me atendendo que eu chorava muito, porque eu não conseguia acreditar que eu estava descartando tantas embalagens, sabe? E eu nem tinha tanta consciência como eu tenho hoje, né? Isso a questão da sustentabilidade, uma coisa que eu me informo muito, né? E então, assim, o absorvente veio em 2020, no meio da pandemia, assim, eu estava muito incomodada com a questão menstrual mesmo na minha vida, porque eu tenho muita alergia e eu já usava há 2 anos o copinho coletor. E chegou um momento de usar o copinho que aquilo começou a me incomodar, começou a me machucar e eu não estava mais feliz, eu não queria mais. E eu falei, cara, eu não posso parar se eu for voltar para o descartável, porque eu já tinha estudado sobre o assunto e cada absorvente demora 400 anos para desaparecer do planeta. Então, assim, eu só pensava, o primeiro absorvente que eu usei ainda está no planeta, em algum lugar, né? E aí foi nesse momento que eu decidi experimentar o de pano, e eu comprei um. E foi muito legal quando eu recebi, porque eu falei, eu vou comprar um para ver como é que é. E a minha mãe estava em casa, ela ficou uns dias em casa. E aí, quando chegou, eu mostrei para ela. E ela falou, nossa, que legal. Quando eu menstruei, eu usava pano, né? E tal. E que máximo. E a minha mãe costura. E ela falou assim, viu? Isso é muito legal. E se a gente fizesse? E se eu fizesse? Eu falei, ah, mãe, se você acha que você consegue fazer, se vai ser bom para você, porque ela também, né, todo mundo no começo da pandemia
né, todo aquele estresse envolvido e tudo mais, e ela 100% em casa também, todo mundo, né, ela falou: "Cara, eu vou tentar costurar". E aí ela fez, e eu achei aquilo o máximo, e aí eu comecei a usar e mudou a minha vida, porque eu nunca mais tive alergia, eu me sentia feliz de não descartar coisas, né, também tinha deixado de usar o copinho, então a gente começou a Ava, é Ava Ciclos o nome do projeto, que é bem pequenininho, né, minha mãe que costura um a um, mas tem a ver sim com toda essa questão ambiental. Então, o brechó, né, comecei falando do brechó, só para a gente concluir aqui a história. Então, desde criança eu ia em bazares de igreja e eu voltava, né, com peças de R$ 1 e eu sempre gostava de moda, então fazia desfile de moda para minha família, sabe? Tipo, era aniversário, vou colocar essa roupa aqui, vou desfilar para os meus familiares, né? E depois até fui trabalhar com moda, trabalhei 10 anos como modelo, e eu sempre levei o brechó comigo nesses ambientes, e sempre foi muito interessante, porque para mim era algo muito simples, e havia um preconceito, né, de que, nossa, mas é roupa velha, nossa, mas isso é da sua avó, né, e aí eu tive um brechó depois, tive um brechó físico, e hoje eu tenho um desapego online também, tenho projetos para seguir aí no mundo dos brechós de novo. Então, ano que vem, acho que muita coisa nova vem por aí. E eu acho que é isso, assim, né, da questão da consciência mesmo. A gente não pode evitar, e eu acho que a gente precisa pensar em novas atitudes, né, que a gente possa tomar na nossa vida que vão impactar mesmo. Eu acho que a gente pode passar por esse questionamento. Se eu posso ter um tapete em casa super legal e eu vou encontrar isso num brechó, sabe? Por que não? Então, acho que é um convite, sim. E eu acho que daí, só para complementar essa questão da quantidade das coisas, de novo, eu acho que a minha casa não é minimalista. Se você vier aqui, esse minimalismo que a gente fala, né, que a gente lê por aí, que é tudo clean, que é tudo limpo, né? Isso não existe aqui na minha casa. Minha casa é super colorida, tem pintura orgânica em vários lugares, né? Tem várias coisas, mas são coisas que me fazem muito feliz, assim. Não é, tipo, cheio de coisas, porque eu considero a minha vida hoje minimalista, mas também não é vazio. É o que me faz feliz. Então eu chego aqui, eu sorrio quando eu olho para minha parede. Quando eu deito no sofá para ler um livro, eu fico feliz, porque tudo aqui, tipo, me faz feliz, sabe? Então eu acho que cada um vai encontrar o seu jeito de aplicar o minimalismo e a sua quantidade ideal de coisas, desde que seja coisas que você realmente precisa. Tira o desnecessário, né? E você falando de brechó aí, eu lembrei aqui que eu já comprei várias vezes para as minhas filhas, né, em brechó. E, gente, roupa infantil é uma coisa que dá para você comprar assim, em brechó, parece que tá com etiqueta, né? Porque criança usou uma, duas vezes e já não usou mais, dependendo, assim, né? Se a criança tem muita roupa ou se cresceu muito rápido, enfim. Então, tá aí também uma dica para você, inclusive, economizar dinheiro, né? E aí eu até já puxo isso, porque o minimalismo acaba também trazendo, então, é, essa consciência financeira, você acaba gastando menos porque você não compra coisa desnecessária e acaba sobrando mais um dinheirinho também no final. As pessoas também costumam já começar a se planejar mais financeiramente, ir atrás assim de algo para construir seu patrimônio, começa também já a puxar isso junto, não? Com certeza, eu acho que passa muito por isso. Eu acho que é um movimento que só agrega na nossa vida, na questão econômica, né? Na questão de você se sentir parte de uma mudança mesmo, né? Pensando aí na questão ambiental, né? Poxa, eu estou comprando uma peça de segunda mão, então eu estou economizando milhares de litros de água, porque para eu produzir uma camiseta eu gasto, sei lá, 10 mil litros de água. Então, você já está pegando uma coisa que existe no mundo. Eu acho que isso é muito satisfatório, sabe? Quando você. Claro que você pode ser minimalista e comprar só coisas novas, é uma escolha, mas você também tem essa alternativa
de já utilizar coisas que existem. Você trouxe a questão da criança, né? A Clara, até hoje, a gente compra em brechó para ela. Então, até brinquedos a gente já comprou no Enjoei. A gente leva ela em eventos, então agora que as coisas melhoraram e a gente tem saído mais, a gente leva ela a feiras de brechó. Esses dias a gente foi e ela amou, assim, foi muito legal a experiência. E a gente conversa sobre isso. Então eu falo, olha que legal, isso aqui só você tem, sabe? Isso aqui é sua cara. E depois pode ser de outra pessoa. E ela vai entrando nesse ambiente e curte essa experiência junto com a gente, né? Me ajuda a escolher, é muito legal. Quando eu estava grávida, eu comprei várias coisas de segunda mão. Eu repassei também muitas coisas até hoje, assim. Teve algumas coisinhas que eram muito especiais e acho importante, vou frisar de novo, né? Que é um movimento, então tem coisas que a gente é mais apegado mesmo e vão ser mais difíceis de soltar a mão, né? Então tinha uma caixinha que é como se fosse uma cápsula de memória aqui em casa, que eu guardei algumas pecinhas da Clara, bebê, que eu gostava muito e eu acabei desapegando agora, depois de 7 anos, né? Dei para uma amiga e aí é muito legal porque essas coisas vão repassando também para as pessoas. Eu vivo muito essa experiência com os meus amigos, assim, com o meu ciclo, né? E a gente empresta roupinhas e depois alguém engravida e essas roupinhas vão para outra. E é tão especial, assim, porque para mim hoje tem muito a ver com a questão do meu estilo de vida, o que eu me proponho a fazer no mundo, sabe? Nas minhas relações. Então, eu tento o máximo que eu posso, quando eu preciso comprar alguma coisa, né, sei lá, de alimentação, que eu acho que tem muito a ver também com a questão do minimalismo, né, no fim das contas. Eu valorizo alguém local, sabe? Alguém que foi lá e fez, né? Eu vou num brechó da minha cidade, né? Então tem toda essa questão envolvida, assim, que eu acho que, já que a gente está se propondo a viver um novo estilo de vida, que é muito mais a nossa cara, por que a gente não pode refletir sobre o que realmente importa também, né? E, enfim, claro que isso vai ser de cada um, é muito subjetivo, né? Mas se tem a ver também com o planeta, com o mundo que você acredita, né? Poxa, eu sou mãe, eu quero que a Clara viva uma experiência boa nesse mundo louco, né? Que a gente vive. Então, o que eu puder fazer no meu ambiente aqui, né? No meu local, eu vou me esforçar para isso. Você estava comentando aí, né, de que você sempre comprou em brechó e coisa assim para sua filha. Eu fiquei lembrando aqui de quando eu fiz o quarto dos meus filhos. Da minha primeira filha, eu nem montei, assim, aquelas coisas de quarto, de pintar, não fiz nada disso. Eu comprei um berço também nesses grupos de brechó, assim, no Facebook. Foi o mesmo berço que a minha segunda filha usou. E a primeira roupinha que minha segunda filha usou era de uma amiga também, da filha de uma amiga minha. E aí, do meu terceiro filho, eu peguei o berço, que esse outro tinha quebrado, eu peguei um berço emprestado de uma amiga. E de roupinha, gente, o que meus filhos usam primeiro vai passando, né? Da Maia pra Ineia, da Ineia pro Leão. Aí do Leão já vai para uma amiga, que vai para neta da outra amiga, que vai para pro filho da minha irmã, que vai nascer, e aí vai, assim. É uma teia, né? Muito assim, uma cadeia aí de pessoas que vai emprestando, e sem fim, assim. Isso que eu acho também maravilhoso, que a gente tinha que fazer entre a gente também, né, adultos. Sim, sim. Eu acabo fazendo muito, né? Eu tava até pensando aqui, né? Na questão do meu brinco, por exemplo, né? Você comentou, ai, que brinco bonito. Eu fui atender uma cliente amiga, ela tava abrindo lá as coisas dela, e aí ela falou, poxa, eu comprei esse brinco, eu ganhei, não lembro agora, e eu gosto muito, mas não uso, não tem nada a ver comigo, eu acho tão sua cara. Eu falei, putz, meu, eu queria esse brinco e eu não comprei. Eu vi, inclusive, numa loja que foi provavelmente onde foi comprado o brinco. E eu falei, eu amo esse brinco desde sempre, eu queria comprar e eu não comprei. Ela falou, cara, eu vou te dar, porque realmente é a sua cara. Então, assim, eu também vivo muito isso, assim, com as minhas amigas, a gente vai trocando de coisas, eu acho que isso é super legal. E aí às vezes eu dou algumas coisas minhas para ela vender lá, e às vezes eu troco as minhas coisas por coisas que eu preciso, sabe?
E eu acho isso fantástico. E daí, na questão econômica, até, que era o que você estava falando, hoje eu penso muito em viver experiências, sabe? E não em ter coisas. Eu acho que as coisas, elas são importantes, tem coisas que a gente precisa mesmo, e aí a gente vai fazer uma análise, né, sobre o que realmente importa. Então, às vezes, é o carro que precisa ser maior, porque você agora tem criança, né? E aí você vai trocar o carro, né? Você tem que passar por essa análise de novo, do que é essencial para você, que vai facilitar a sua vida. Mas eu penso muito em experiência, sabe? Eu gosto muito de comer, eu gosto muito de viajar. Então, essa grana também, que é o que você falou, né? A gente economiza em algumas coisas e começa a construir o seu patrimônio, né? O meu patrimônio é muito experiências, assim. Então, eu quero viajar, eu quero ir ao teatro, eu quero ir ao cinema, eu quero comer num restaurante que eu gosto. Então, eu acho que passa por esses valores também, assim, de onde você vai colocar o seu dinheiro. Até porque eu acredito muito que a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro faz a gente se sentir menor, né? Faz a gente sentir que sempre está faltando alguma coisa e que a gente nunca vai ser feliz. E eu passei por esse lugar antes do divórcio, assim, quando, inclusive, foi uma das reflexões mais importantes que eu acho que eu fiz na minha vida, que é o quanto eu preenchi a minha vida, os meus vazios, né, existenciais, de coisas que eu não precisava. Então, o minimalismo trouxe essa questão muito impactante, assim, na minha vida, que, por exemplo, eu estava triste, e aí eu estava ali dentro do shopping, eu tinha acabado de deixar uma cliente que tinha ido fazer compras comigo, né, sei lá, uns 6 anos atrás, e eu já estourei meu cartão de crédito, eu já me endividei no passado, porque eu queria ter coisas, eu achava que aquelas roupas iam me fazer feliz, sabe? E realmente faziam, mas durava 10 minutos, né? Durava 1 hora, durava uma semana. E de repente eu estava de novo triste, ou infeliz, ou insatisfeita, achando que se eu trocasse meu celular todo ano ia ser bom, se eu trocasse o meu carro, né? E aí essas coisas de fato aconteciam, porque quando a gente quer uma coisa, a gente vai lá e resolve, né? E eu continuava me sentindo a mesma pessoa. Então, eu tive compulsão por compras no passado, né? Tive a compulsão alimentar também por questões emocionais e pressões, né, que eu passei na minha vida, inclusive também por trabalhar com moda, né? E o minimalismo foi meio que realmente muito profundo no autoconhecimento, assim, de eu pensar, cara, não basta eu comprar tudo isso que eu acho que eu preciso se eu não sei quem eu sou, né? Então foi um grande convite mesmo, de entender que muitas coisas que a gente faz na nossa vida, e aí falando da minha experiência, nem sempre são coisas que a gente realmente quer ou precisa. Às vezes é porque alguém está ditando na sua vida, às vezes é porque você quer se sentir incluído em algum determinado meio social, né? Às vezes é porque você deseja parecer, né, para alguém algo que você talvez não seja, né? Então tem todas essas questões aí que esse mundo que a gente vive, como as estruturas funcionam, o capitalismo, e, enfim, né, tudo isso acabam trazendo para a gente. Então eu acho que estar consciente de que essa pressão existe, né, e de que se você não estiver atenta, você vai ser abduzido, né, Black Friday. Poxa, eu vou pagar metade do preço, ou se eu comprar uma blusinha, eu ganho a segunda. É uma delícia, gente. Quem não fica excitado, né? Mas se eu tô consciente, eu vou falar: olha, isso aqui vai me pegar e daqui a pouco eu não vou nem usar, né? Essa coisa. Não é tão importante. Acho que é um pouco sobre isso também. E que dicas você dá para quem é consumista? Tá difícil de segurar assim, ver essas Black Friday, ver essas propagandas e tudo, né, com descontos. E fica lá se coçando, porque até como você disse, né, a gente tá mal e corre para comprar, muitas vezes a gente tá aí nesse desequilíbrio, né? Então, que dicas você dá, talvez para a pessoa conseguir
respirar, se segurar, ver se realmente precisa ou não? Eu gosto de dar dica que funcionou para mim, então eu vou falar da minha própria experiência, né. Eu trabalhei agora eu tô um pouco pausada, porque eu tive um burnout, e faz 2 meses que eu tô saindo desse lugar muito louco aí. Mas, como criadora de conteúdo, o meu ambiente ele é muito digital, né, e aí acho que é legal falar disso também, porque entra na questão do minimalismo também no seu comportamento digital. Quando a gente está nas redes sociais, a gente está vendo o tempo todo anúncio, coisas que tem a ver com o nosso estilo, né? O algoritmo ele é super inteligente, então ele só vai te mostrar coisas que você ama, né? Mesmo eu tendo digamos que um estilo um pouco mais alternativo, né? Consumindo em brechó, comprando coisas de segunda mão, parecem coisas incríveis lá que eu, nossa, quero agora. Então, acho que a primeira dica que eu dou, que eu acho que é importante, é antes de você comprar qualquer coisa, e isso passa até pelas compras de supermercado, né? Será que eu preciso mesmo disso? Se questiona, né? Por que que eu quero isso? O que me atrai nisso? Às vezes pode ser que seja só a embalagem que está chamando essa atenção, você nem gosta daquilo, você nem quer aquilo, né? Então acho que primeiro é se questionar, criar esse hábito. A gente compra tudo que a gente compra porque a gente não se questiona, a gente acha legal, a gente acha barato. Ah, dá para parcelar em 12 vezes no cartão sem juros, né? Então tudo isso é sempre um atrativo para você adquirir mais coisas. Então se questiona, começa a criar esse hábito. Por que eu vou comprar isso? Onde eu vou usar isso? Isso é importante? E aí você vai chegar a uma conclusão. Se for realmente importante, leva. Com relação ao comportamento digital, eu comecei a bloquear anúncio. Você tem uma opção, por exemplo, no Instagram, que você coloca não mostrar mais anúncios, né? Dessa marca, por exemplo. Então você pode entrar post a post e ignorar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Que hoje eu faço diariamente quando me acontece algo do tipo, né? Eu acho que você pode também escolher deixar de seguir pessoas que são muito legais de serem seguidas porque alimentam o seu ego, mas que ao mesmo tempo te trazem a sensação de que você precisa de algo a mais, que você não é feliz. Então, hoje eu tenho um filtro muito criterioso assim na minha vida com relação a redes sociais, em que eu realmente deixo de seguir diariamente muitas pessoas assim que eu percebo que estão sempre me incentivando a consumir ou mostrando um estilo de vida que às vezes parece incrível, mas aquilo é absolutamente tóxico. Então eu acho que isso é importante da gente estar atento também. O que eu estou consumindo? O que eu estou assistindo? Quais são os canais que eu estou acompanhando? O que eu aprendo com isso? O que isso agrega na minha vida, né? E aí você vai cortando, né? E acho que também passa pelas relações, né? Eu acho que hoje, olhando para a minha história, principalmente o que aconteceu nos últimos meses, né? Em que eu tive um momento ruim, assim, né? Na minha vida, de exaustão, de crises de pânico, um estado até depressivo, mesmo estando consciente, digamos assim, né? Porque a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Até que de repente a gente está vivendo, né? E é um lugar também que passa por uma autocrítica, assim, uma autoobservação de você reavaliar várias coisas da sua vida, né? E eu acho que as relações também elas devem passar por esse critério. É importante que a gente observe, né? Quem são as pessoas que estão à nossa volta, como são essas relações, o quanto a gente é respeitada nessas relações, né? E vai acontecer que às vezes a gente precisa se afastar de algumas pessoas, né? Você precisa dizer não para alguns trabalhos, para algumas parcerias, e é óbvio que isso não é agradável, né? Principalmente quando você tem uma personalidade, e eu acho que assim, o ser humano ele busca ser aceito, né? Isso é um fato. Mas quando você tem uma personalidade em que você precisa ainda mais dessa aprovação, é difícil mesmo. Mas a gente precisa primeiro estar consciente, né, de que a gente tem essa personalidade
e depois decidir cortar mesmo algumas relações, né, para sentir esse bem-estar, que ele é muito bom depois, né? A gente não sente mais aquela tensão. Só que, de novo, né, você precisa se conhecer, né? Você precisa estar olhando para o seu comportamento, olhando para as suas questões, e nem sempre é fácil. Né? Tem que fazer análise, né? Adorei o podcast anterior sobre psicologia, né, sobre terapia. A gente precisa se conhecer mesmo. Então, eu acho que tudo isso, tá vendo? Engloba a questão do minimalismo, pelo menos na minha visão pessoal. E quais as vantagens que você percebeu, Kate, praticando o minimalismo aí? Em relação à produtividade, em relação a sua vida melhorar mesmo, né? Que coisas da sua vida melhoraram depois que você começou a praticar o minimalismo? Queria que você falasse um pouco assim das vantagens mesmo, dos benefícios. Melhora muita coisa. Primeiro, melhora a sua qualidade de vida. Você leva menos tempo organizando coisas. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque quanto mais coisas, mais tempo a gente tem. Então, vou trazer o exemplo dos filhos, assim, que eu acho que é uma realidade que acontece muito na minha vida. Por exemplo, quanto mais brinquedos a Clara tiver, hoje ela é maior, ela mesma organiza as coisas, né? Mas assim, teve momentos que era muito pequenininho e aí eu precisava ficar pegando o dia inteiro coisas espalhadas pela casa, né? Então esse tempo ele vai diminuir se você tiver menos brinquedos, entende? Teve uma questão que para mim até hoje é uma questão e eu vou trazer para vocês que na semana passada eu até executei. Eu tenho muitos talheres ainda, sabe? Porque eu recebo pessoas, eu gosto de fazer, né, coisas e tudo mais. E aí o que acontecia era o seguinte: as louças acumulavam e tinha muita louça para lavar. Por quê? Porque se a louça tá suja e você tem disponível, você pega mais um. E aí, de repente, você tem um monstro que você entra na cozinha e vai te engolir. E aí você fica desesperado. Você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E assim, aqui em casa, quem lava a louça é o Igor. Então eu cozinho, ele lava a louça. E às vezes eu falo, gente, ele vai me matar, porque olha o tamanho dessa louça. E a gente decidiu, então, diminuir o que fica disponível. Então tá, é essencial. Olha que interessante, né? Olha eu falando que é interessante o meu próprio exemplo, né? Mas é que tem a ver com isso tudo que eu tô falando. Porque eu recebo gente em casa, então eu preciso desses talheres, isso é essencial para mim. Então a gente conversou aqui em casa e a gente chegou à decisão que se é essencial ter talheres e ter pratos, porque eu recebo pessoas, então claro que eu não recebo muitas pessoas, mas sei lá, a gente está em 6 pessoas, eu preciso ter mais prato do que 3, que é o que teoricamente eu uso todos os dias aqui em casa. Então eu vou pensar em quanto é o máximo que eu recebo de pessoas. Olha como é autoconhecimento. Então, o máximo de pessoas é 8, então eu preciso ter 8 e 8 talheres. Ah, quero deixar uma margem a mais, então eu vou deixar 10. E aí eu vou pegar, eu vou deixar 3, sei lá, 3 talheres pra gente no dia a dia e vou esconder o resto, né? Vou colocar, esconder, tipo, guardar mesmo dentro do armário que eu não acesso, e eu coloco esses outros talheres lá. Mesmo fazendo isso, a gente percebeu que tinha muito além. Então, esses outros eu tirei e coloquei para doar, certo? E aí, no dia a dia, eu só vou ter para lavar aqueles 3. Ou seja, se eu precisar de talher e o talher ele tá usado, eu vou ter que lavar para usar ele. Ou a louça, que daí para mim é o assim, melhor para mim, né, para o Igor, é o que melhor acontece, é que a louça diminui, né? Então a louça ficou extremamente menor, o tempo para a gente organizar é muito menor, certo? Porque ir lá e pegar não muda muito, mas depois na hora de higienizar as coisas, são muitas coisas, né? Então eu acho que passa por esse lugar também, e aí em todos, né, todos os recortes aí, sei lá, é lavar roupa, é organizar a casa, né? Por exemplo, o lençol. A gente só tem 2 para cada quarto. Então, a gente usa, bota para lavar, troca. É isso. Antes, eu tinha, sei lá, 8 cobertas que eu nunca usava, né? Então, ficavam lá guardadas e, enfim, eram completamente desnecessárias, ocupando só espaços, né?
livros que eu ganhava que, nunca li aquele livro, não tem nada a ver comigo, sabe? Ficava ali para parecer que a biblioteca era cheia. Então a gente vai livrando e aí é muito menos coisa para cuidar, para organizar. E aí essa qualidade te traz leveza para você realmente curtir a sua vida. Então hoje eu consigo fazer o meu yoga, coisas que eu não tinha tempo antes, porque trabalhava pra caramba, daí tem filho, daí tem a casa, né? Tem todas essas questões, e aí você tem mais espaço para cuidar de você, para fazer coisas que você quer, para planejar os seus sonhos, né? Para organizar suas finanças, para sentar e olhar para elas, para assistir série, sabe? Às vezes eu não assisti uma coisa que eu queria muito assistir porque eu precisava resolver 500 mil coisas, né? Então eu acho que é muito sobre a qualidade da sua vida e essa leveza mental, né? E eu falei do digital, no digital também eu diminuí o meu tempo de acesso às redes sociais. Eu passei por essa limpeza também. Eu só pego o celular realmente quando eu preciso, assim. Não fico o tempo inteiro olhando a atualização. Tirei todas todas as notificações, por exemplo, mas porque para mim funciona. Eu consegui me organizar de maneira que eu não precise olhar para o celular o tempo todo. Então, eu organizei o meu dia. Tem os momentos que eu sento e faço isso. Tem os dias que eu crio conteúdo. Né, também passa por essa questão da organização, que para minha vida é essencial, né? Porque com a ansiedade também, eu tive que me organizar para ter uma vida mais tranquila. E eu acho que isso é um benefício para todo mundo. No final do ano passado, eu assisti os 2 documentários, o do minimalismo e o Dilema das Redes. E aí você acaba o ano falando, caraca, o que que eu tô fazendo com a minha vida, né? Porque você começa a ter essa consciência tanto do consumo quanto do quanto você é manipulado, né? Inclusive fica aí a dica também para quem quiser assistir o Dilema das Redes, o quanto você é manipulado pelas redes sociais o tempo inteiro, que na verdade você é o produto deles lá, né? E aí Uhum. e aí ele entende tudo que você gosta, o tipo de roupa que você usa, e aí vai aparecendo só essas roupas pra você. E aí fica. Tem até uma dúvida aqui que você falou que dá pra tirar isso. Não dá pra tirar de aparecer todos os patrocínios, é isso? Dá pra eu só. Aquele que apareceu, eu ocultar. É Isso, isso? você vai ocultar o que apareceu. Nossa, mas aí vai ficar de eterno, né? Porque tem empresas. O tempo todo vai ficar aparecendo, só que de outras empresas, no caso, né? Sim, sim. E assim, é interessante o que você trouxe, aí eu só vou colocar um ponto, porque eu acho que é muito difícil para a gente mudar esses hábitos, não é fácil. Eu estou falando que eu consegui, mas até eu conseguir, eu passei por vários momentos, inclusive, sei lá, momentos de quase crise de ansiedade, porque eu era uma pessoa que andava com o celular a todo momento, e olhando, né, e vendo lá os likes e tudo mais, eu monetizava através do meu Instagram, agora muito menos, porque eu mudei o meu estilo de conteúdo, enfim, estou num replanejamento aí, inclusive passando por uma consultoria de marketing para saber como vai ser esse novo jeito meu de trabalhar, né? Porque o jeito de consumir eu já entendi. Então, eu acho que exige uma escolha mesmo, consciente, de você entender, isso não me faz bem, isso eu não quero mais, então agora eu preciso mudar determinados hábitos. E aí você começa a mudar esses hábitos, e pode ser que venha, por exemplo, já aconteceu de eu sentir ansiedade de não estar com o celular e ter que sair para caminhar, por exemplo, porque senão eu ia pegar. E a gente sabe, inclusive, eu vou até compartilhar com vocês aqui um dado, que as redes sociais, elas são mais tóxicas, aliás, elas são mais viciantes do que álcool, por exemplo, e do que drogas. Então, você sabendo disso, que é uma coisa que eu acho que até é falada no Dilema da Rede, não me lembro agora, mas foi algo que me impactou muito, porque eu senti na pele o quanto viciada eu tava, né? E o quanto eu perdia momentos da minha vida. Já aconteceu da Clara várias vezes, tá falando comigo, eu tô com o celular na mão e eu não ouvi o que ela falar. E ela falar pra mim, mamãe, você não tá ouvindo o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando, mamãe. E aquilo ser muito avassalador, sabe? Eu falo, putz, meu, que merda. Desculpa, né? Só tenho um palavrão. Mas assim, eu não tô ouvindo o que a minha filha quer falar pra mim. Eu não sei o que ela falou. Que coisa horrível. E eu achando que a minha mãe não me ouvia, sabe? Tratando isso na terapia. Então, assim, eu preciso
tomar cuidado, sabe, com as minhas atitudes. Eu tô fazendo coisas que eu não quero fazer e que doeram quando fizeram comigo. Então, oi, sabe? E aí, essa questão até do Instagram, voltando, né? Você pode e deve, né, às vezes, deixar de interagir também. Porque o que acontece? O algoritmo, ele lê o seu movimento na rede social. Então, ele sabe tudo o que você faz, ele sabe com quem você fala, ele sabe os posts dos lugares que você interage, ele sabe tudo, né? Então, se você diminui também esse consumo da internet, de interagir, de ver, de comprar, né? Ainda mais hoje que tem shopping, né? Então você compra dentro do Instagram. Cara, você compra dentro do Instagram, você se ferrou, amiguinho. Entendeu? Porque vai aparecer o tempo todo aquilo para você. E você vai comprar mais e mais e mais. Então, assim, cara, cuidado, sabe? Vamos estar atentos. Porque se a gente ficar ali, né, ele sabe tudo que você está fazendo, então é muito fácil para o Instagram te seduzir. Mas se você tem esse conhecimento, você pode, então, diminuir. Interage com as suas amigas empreendedoras que precisam de, olha eu já, né? Que precisam de engajamento, que precisam ser vistas, né? Ajuda seus amigos, né? Não fica consumindo conteúdo que não vai te levar a lugar nenhum, né? Eu sempre falo isso lá no meu Instagram também, que eu gosto de dar prioridade às mulheres empreendedoras. E aí chega final do ano, quero comprar presente de Natal e tal. Eu sempre escolho comprar de quem faz, assim, do que ir numa loja e comprar mais uma camiseta, uma roupa pra pessoa, né? É isso, muito bom. Eu lembrei aqui também que o Steve Jobs, ele tinha um guarda-roupa minimalista, né? Ele tinha diversos conjuntos iguais. E aí, em uma das entrevistas, ele disse que ele tinha exatamente para economizar tempo, não ficar procurando a roupa que vai usar naquele dia, né? Ai, gente, eu acho incrível isso. Eu acho maravilhoso. Sempre admirei Steve Jobs por isso, mas eu não consigo, né? Vamos ser reais. Ainda mais porque você trabalha com Mas moda. assim, eu acho que para quem funciona, sabe? Para quem gosta, para quem não tá. No caso dele, é o que ele falou. O objetivo dele era a praticidade. Então, assim, é sobre isso. A vida dele permitia que ele usasse aquela roupa, era o que ele gostava, era o que tornava a vida dele mais prática, e era isso que ele queria, praticidade. Então, tá ótimo. Eu gosto muito de você trazer esse exemplo, porque uma das maiores queixas que eu escuto das minhas clientes é: perco muito tempo escolhendo o look, porque eu nunca sei o que colocar. E eu fico triste, eu me sinto mal, eu sempre acho que eu preciso de mais. Cara, 12 anos trabalhando com imagem é o que eu mais escuto. Então, assim, pensa que eu acho que tem várias questões que são importantes e talvez eu esteja rasgando o verbo aqui agora, mas enfim, vou falar, não posso deixar essa oportunidade passar. Que a gente tem coisas ali, de novo, que são para agradar o olhar do outro, nem são coisas que a gente gosta. A gente comprou porque estava na moda, a gente comprou porque alguém falou que é bom, a gente comprou aquilo porque a gente provou outra coisa que a gente amou, e quando a gente saiu do provador e falou, e aí, o que você acha? A pessoa que estava com você falou, aquele outro estava melhor. Então, quantas coisas a gente comprou pautado no olhar de outras pessoas, né? E não tem nada a ver com a gente. Então, se a gente diminui, deixa as coisas que a gente já gosta, essa coisa da roupa é um pouco de ilusão, sabe? E, de novo, é um lugar de privilégio, né? Você ter escolha. Então, eu acho que a gente precisa pensar mesmo, cara. Porque se eu amo tanto calça jeans, porque tem pessoas que amam calça jeans, e tem pessoas que têm muita calça jeans, porque acha que calça jeans é mais prático. Mas não é mais prático. Tem gente que acha que calça jeans é confortável. Às vezes é confortável para a pessoa porque ela nunca usou uma calça de viscose. Quando ela usar, certamente ela vai falar: jeans é horrível, cara. Uhum. Então, acho que passa muito por esse lugar. E aí, diminuindo, você deixa de perder esse tempo, porque você só tem coisas que você ama. Então, nesse ponto, o Steve Jobs é maravilhoso. Ele gosta da camiseta branca, da calça jeans, é isso que ele coloca e sai, porque isso é ele. Também diz sobre a nossa identidade, sobre quem a gente é. Quem você é? Você é a moda
você é aquela tendência que vai durar 3 meses, porque cada vez a moda é mais rápida, mesmo com todos esses acontecimentos que a gente tem vivido, né? Agora a gente sai, inclusive, sai não, né? Porque estamos na pandemia, mas a gente tá querendo usar mais coisas, mais brilhos, mais cores. E aí, se a gente é neutro, a gente começa a encher de coisa colorida, porque tá todo mundo usando, e daqui a pouco a gente não vai mais usar, porque isso vai mudar de novo, né? Então, quem eu sou, o que eu quero, o que faz sentido para mim, o que me torna uma pessoa mais feliz, né? Acho que esses são os pontos que a gente deve pensar, e com o guarda-roupa e com todas as coisas. Então, eu acho que Steve Jobs é maravilhoso, porque isso fala muito sobre ser feliz, eu acho, sabe? Você usar aquilo que você gosta, que você quer, né? Você falando aí de calça jeans, quem está nos ouvindo e usa calça jeans, ai, gente, eu tirei do meu armário. Eu tenho uma guardada aqui, inclusive, que eu falei, onde eu vou usar, mas eu acho que já vou tirar, porque eu não uso há 2 anos, 3 anos. Nossa, faz mais que eu não uso calça jeans. Porque depois que eu engravidei, que faz 7 anos isso, eu parei de usar jeans, porque grávida eu não usei, aí eu comecei a usar roupa confortável e nunca mais voltei pro jeans. Nossa, nem quero, assim, porque eu acho a coisa mais desconfortável que tem. Só uso roupa larguinha, coisas assim. Aliás, você vai ver em breve, né, Kate? Porque a Kate, eu tô gravando aqui antes de fazer o processo com ela, mas contratei ela pra fazer a consultoria de imagem, foi assim que a gente se conheceu. Eu falei, vamos fazer então um podcast sobre minimalismo. Mas, na verdade, eu cheguei até ela pra ela fazer essa consultoria de imagem. Então, em breve, ela vai olhar meu armário, vai me ajudar com todo esse processo. E aí, inclusive, no meu Instagram, depois eu mostro, tal, pra vocês conhecerem mais o trabalho dela também. Você comentou aí sobre privilégio, e eu acho isso uma coisa bem importante aí da gente falar, né? Porque a gente tá falando aqui de poder ter menos, né? De poder deixar de comprar, de poder... Enfim, enquanto a maior parte da população não pode escolher o comprar, né? Então, o minimalismo, ele entra num lugar aí de privilégio também? Eu acho que se a gente pensar com verdade, né, com consciência, eu acredito que sim, porque é o que você acabou de falar, né? Tem pessoas que não têm direito à escolha. E não é só sobre as coisas que elas vão ter ou sobre tirar coisas, é sobre todos os níveis da vida dela, né? Inclusive sobre comer. Então, inclusive nesse momento, né, que a gente está numa crise aí onde a fome está gritando, né? Embora muitos ignorem. Então, eu acho que é um privilégio, sim, você poder escolher aquilo que você não quer mais na sua vida, né? E eu acho que a gente precisa ter essa ideia, a gente precisa ter essa consciência, porque embora com tudo que tem acontecido aí nos 2 últimos anos, né, principalmente com relação à crise econômica, à pandemia e tudo mais, existem ainda muitas pessoas que me parecem não ver, né, não perceber. Então eu acho assim que toda vez que a gente tem o direito à escolha, a gente está utilizando do nosso privilégio. Então a gente precisa saber disso. E, Kate, qual que é o primeiro passo aí para adotar uma vida minimalista? O que você dá de dica? O que você sugere? Eu acho que o primeiro ponto, né, para você começar a exercitar o minimalismo é você realmente olhar ao seu redor, né, e observar a sua vida, a sua rotina, as coisas que você usa, as coisas que você não usa, né, e começar a pensar por que você tem o que você tem, né, porque talvez você perceba que você tem muitas coisas que não te servem para nada. E aí, de novo, entra na questão da administração do tempo, né? E coisas que às vezes estão atrapalhando, inclusive, porque isso pode acontecer, trazendo de novo até o exemplo da louça, né? Estava atrapalhando, e se a gente não se dispõe a parar para resolver o problema da louça, a discutir esse assunto, que muitas vezes nem é tão agradável, né? A gente não entende que a gente tem coisas demais e que, na verdade, é isso que está atrapalhando. Então, por exemplo, eu sou louca das plantas, eu adoro plantas, eu sou amiga que faz muda para todo mundo e dá de presente.
E eu tenho muitas plantas na minha casa, mas eu só tenho plantas que eu amo e elas estão saudáveis e tá tudo bem, isso cabe no meu tempo, isso é importante para mim, inclusive isso é terapêutico. Então acho que a gente começa olhando para as nossas coisas, tirando aquilo que não serve mais e também se informando sobre o tema. A gente tem muitos materiais legais que são muito inspiradores, né, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, e que vão incentivar a gente a viver essa vida que não é só minimalista, ela é mais consciente, ela é mais presente, ela é mais leve, ela é mais organizada. E aí, depois que começou a praticar o minimalismo, isso daí é um processo contínuo mesmo, né? De lá pra cá você sempre continua fazendo, é um processo permanente, porque eu acredito assim que você precisa estar sempre eliminando, né, o que tá sobrando. Até porque o que é útil pra você hoje pode ser que daqui uns anos sua vida mudou, você tá em outra fase da vida, você já não precise mais daquilo, né? Tem que estar sempre atento, assim, de olho e eliminando as coisas na sua casa que não te ajudam mais. Eu acho que é muito sobre isso mesmo, é um movimento. E eu lembrei de uma coisa aqui agora, que eu contei para vocês, né, que eu tive esse burnout, que eu fiquei muito mal. E nesse tempo que eu não estava bem, a gente decidiu locar uma mini casa, que é a menor casa do Brasil. E eu e o Igor fomos passar 4 dias nesse lugar, que é uma casa de 9 metros quadrados. Meu Deus. E é minúscula, tem algumas coisas no meu Instagram. E aí a gente foi viver essa experiência para ver como seria ficar num lugar tão pequeno com pouquíssimas coisas, né? E foi uma das experiências mais profundas que eu tive na vida, assim, porque o Igor foi trabalhando, inclusive ele faz home office, e eu fiquei mais livre lá, né? Observando. E era uma casa realmente muito pequena, porque pensa, 9 metros quadrados, num terreno gigantesco, cheio de natureza, muito bem arborizado. E toda a ideia da casa foi criada de maneira sustentável. Enfim, é muito legal o projeto. Depois, até se vocês quiserem pesquisar, é só colocar a mini casa lá no Google, que vocês vão ver. Onde que fica? Fica em Sorocaba. E foi muito legal, porque lá eu pude repensar muitas coisas. E como você perguntou, né, dessa questão do movimento, eu estou nesse processo há 5 anos, né? E venho diminuindo coisas. De repente, em algum momento da minha vida, algumas coisas aumentam, sabe? Então, eu acho que não tem jeito, é um movimento mesmo. E aí eu voltei de lá muito motivada a resolver questões que eu estava ignorando durante esses 5 anos e que eu ia precisar passar por aquilo. Então, os livros, inclusive, era uma coisa dessas, assim, que eu ficava muito apegada a eles. Mas eu passei por esse filtro de novo. Então, eu acho que minimalismo é isso, é você estar disponível, né, a olhar para a sua vida e entender o que não faz sentido. E às vezes a gente demora, a gente vai arrastando algumas coisas, mas é parte do processo. Eu acho que a gente vai mudando e tem hora que tem coisa que a gente vai ter que resolver mesmo, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Eu acho que casa pequena, assim, deve fazer até um convite para você passear mais, né? Sair ao ar livre, porque talvez, não sei se deve dar um incômodo você ficar muito tempo lá dentro, e até você se socializar mais, né? Não sei se você sentiu isso. Exatamente. Senti muito. Lá é legal porque, por exemplo, o ambiente externo, eles fazem, por exemplo, como a casa é pequenininha, ela também é pensada muito na qualidade de vida e principalmente para quem gosta mais de natureza, quem é mais conectado mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, tem a área fora da casa, que é uma piscina, que é muito legal o projeto deles, eles fizeram um deck e aí eles improvisaram uma piscina que é de uma caixa d'água, que achei muito fantástica essa ideia, porque você chega lá, parece uma piscina muito fofa, e é uma caixa d'água dessas bem antigas, que tem um formato de 8, assim, né? Então, uma piscininha de 1.000 litros, com uma ducha, num deck super fofo, com lâmpadas, que à noite fica super aconchegante, super romântico, uma fogueirinha. Então, assim, para você é um convite para você fazer coisas importantes também, como, por exemplo, olhar para o céu, sabe? Observar as estrelas, a lua, né? Ver a natureza
à sua volta, que às vezes são coisas tão importantes quando você se propõe a fazer, que mudam realmente a sua vida, o seu mindset, né? Você fica mais leve, mais consciente, mais presente, né? E às vezes a gente esquece, a gente está tão aqui na correria que não vê nem como o dia tá hoje, se tá sol, se tá nublado, né? Se tá chovendo, não. Eu ia comentar isso também, eu acho que você viver nessa forma que vai puxando, né? Uma coisa vai puxando a outra, aí vai puxando essa parte do meio ambiente e também acho que do autoconhecimento e da meditação, do mindfulness, né? Que é o viver o presente, porque quando você vai trocando os valores das coisas da sua vida, acho que acaba vindo, né? Também essa importância de você viver o presente, de você se conhecer mais, de você cuidar mais de você, do meio ambiente, né? Um pacote. Sem dúvida. Vem muito essa coisa do autocuidado também. Gente, eu tenho tempo para parar e fazer um chazinho e ficar tranquila ali, sabe? Às vezes meditar. É tão bom, não consigo pensar 5 anos atrás eu fazendo isso, sabe? É liberdade também, né? Você acha que tá ligado à liberdade? Você ganhou mais liberdade para você? Sem dúvida. Muito mais liberdade. E, Kate, eu li que existem alguns tipos de minimalismo, né? O estético, o consumo ambiental, a simplicidade, né? Que a gente comentou um pouco de cada coisa aqui. Você acredita que pode ser minimalista sendo em apenas um desses, ou isso é um processo? A pessoa que é minimalista, por exemplo, no do armário apenas, ela acaba mesmo, ela tá apenas assim no começo de um processo e daqui a pouco ela vai acabar praticando o minimalismo em todas as outras áreas, porque se você acredita que o minimalismo seja um estilo de vida, eu acho que a pessoa, né, acaba levando para todas as áreas da vida, né? Não apenas para uma coisa, tanto é que você comentou, né? Vai para brechó e aí você cuida do meio ambiente, tem esse absorvente de pano que você começou a vender, a questão do celular, que eu achei legal também, que você começou a reduzir também com o celular, e as relações e por aí vai, né? Vai contaminando aí de uma forma positiva em todas as áreas da vida. Eu acho que tudo que você colocou é exatamente isso, mas eu acho que, assim, como passa sempre pela nossa escolha, eu acho que cada pessoa ela vai ter que tomar uma decisão de onde ela quer realmente aplicar. Vai começar por um lugar, né? Às vezes é pela casa, e aí, se é pela casa, vai passar por tudo. No meu caso, foi pela casa e foi pelo guarda-roupa, porque eu não tinha muita noção das coisas que eu tinha em outros, sei lá, ambientes específicos, por exemplo, da minha casa. Então, eu achava que era só móveis, né? Eu não tinha parado para dar uma geral na despensa e ver o tanto de coisa que estava guardada vencida lá dentro, entende? Então, eu acho que tudo bem a pessoa começar pela questão estética. Às vezes ela está num momento da vida dela que ela quer menos mesmo. Ela vai mudar para uma casa nova que ela não quer ter coisas coloridas. Isso tem a ver com o estilo dela, né? Com aquele momento da vida dela. Então, começa dessa maneira. Às vezes é o guarda-roupa. E aí, quando ela vê, ela realmente está levando para outros lugares porque você começa a colher benefício, né? Você começa a identificar mudanças no seu pensamento, questões que você não tinha antes, que você começa a se questionar. E aí, isso acaba, enfim, indo para outras áreas da sua vida, não tem jeito, né? Uma última pergunta aqui, queria saber sobre os desafios, os maiores desafios que você acha que tem no minimalismo aí, as partes mais difíceis que você encontrou e que você ainda encontra no dia a dia praticando minimalismo. Eu acho que um dos maiores desafios é começar esse movimento, porque a gente precisa sair um pouquinho de um lugar de conforto, porque o primeiro contato com esse tema, a gente pode até sentir esse desejo, né? Todo mundo quer uma vida mais prática, todo mundo quer mais tempo para cuidar de si. São benefícios que realmente deixam a gente instigado a desejar esse movimento. Mas você tomar a primeira decisão e colocar a mão na massa, às vezes pode ser um desafio muito grande para algumas pessoas que sabem que vão mexer em territórios que também possivelmente podem mexer com lugares que não são tão confortáveis, né? Por exemplo, eu imagino que uma pessoa que tenha um perfil um pouco mais acumulador pode ter dificuldade
para diminuir essas coisas, né? Então, eu acho que é sair um pouquinho da zona de conforto. Quem é mais aventureiro, quem gosta, né, de viver em movimento, acaba sendo um processo mais fácil. Agora, eu acho que um desafio também pode ser manter, né? E aí é realmente uma escolha, porque você precisa tomar essa decisão, entender o porquê que você está tomando essa decisão e o que isso tem a ver com essa vida que você busca, com essa vida que você deseja viver. E aí, a partir disso, você vai tomar decisões diariamente. Como eu falei, desde o momento da louça, os itens que você usa de repente, né? Estou trazendo sempre esse exemplo, né? Mas é que eu acho a cozinha é um lugar emblemático, assim, para mim, né? Eu tenho hábitos mais sustentáveis em casa também, então eu tive que tomar a decisão de não ter mais detergente, aí o que eu coloco no lugar do detergente, qual esponja que eu uso, né? Tem todas essas questões. Eu quero ter menos itens ali, então eu preciso fazer escolhas também. Você precisa o tempo todo fazer escolha. Tem esses desafios. E o desafio também da sua relação com as outras pessoas que você convive, né? Em que muitas decisões que você toma, você às vezes vai receber opinião, né? Ah, você não deveria desapegar disso, porque isso é uma coisa importante, né? Que foi o que a gente falou lá no começo. Talvez você precise disso depois, né? Tem certeza? Talvez você tenha que comprar de novo isso daqui em algum momento. Então, são desafios, mas eu acho que quando a gente toma uma decisão, aí fica mais fácil lidar com essas coisas que podem acontecer no meio do caminho. Então, eu acho que esses são os maiores desafios. Assim, o primeiro é começar, o segundo é você se manter, né? Centrado com foco e objetivo no seu desejo, né? E talvez, e para algumas pessoas vai ser muito desafiador, a relação do outro, né? Com as coisas, né, com os ambientes, enfim. Mas eu acho que todos esses são desafios que, sendo ultrapassados, eles trazem um benefício muito bom para a gente. Então, eu incentivo muito esse movimento, porque eu colho benefícios todos os dias. E é muito louco, porque depois que você já está mais adepto, né, desse estilo de vida, né, você acaba inspirando, inclusive, aquelas pessoas que duvidavam um pouco sobre ele. Então é muito engraçado, assim, ver a reação das pessoas, né? Por exemplo, a gente ficou muito tempo sem receber ninguém em casa. E aí, quando vieram pela primeira vez, falaram: Nossa, eu não acredito, que legal, né? Funciona mesmo, então é verdade, sabe? E aí você fala: dá para viver assim, dá para fazer essa mudança, né? Então, acho que é muito legal. Kate, uma dica de filme, uma não, pode dar mais, de filme, livro, série, o que você tem para indicar pra gente? Na Netflix tem o The Minimalists, acho que são 2 documentários. O primeiro, que foi lançado há bastante tempo atrás, e agora tem o novo, né? Tem a série da Marie Kondo, que eu gosto demais. Ela não aborda o nome, né? Ela não usa minimalismo, mas tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou. É um movimento, assim, para uma vida com menos coisas e mais alegria, né? Que ela fala que é o Spark Joy. E aí os livros eu queria recomendar para vocês Menos é Mais, que eu acho que é um livro bem legal. Tem também A Casa Minimalista, que é massa. O livro da Marie Kondo. E também tem o Minimalism, que é dos mesmos caras que fizeram essa série, que tem disponível na Netflix. E aí vocês podem procurar, vai acabar aparecendo outras coisas para vocês como recomendações aí, né? Não tem jeito, o remarketing e o algoritmo vão apontar para gente. E aí vocês podem aproveitar para se aventurar. Hoje a gente tem também alguns influenciadores, youtubers que falam sobre o tema. Eu acho que é legal de assistir, assim, vão sempre com um olhar crítico a tudo, né? Acho que a gente deve encontrar o nosso jeito, né, de aplicar essas técnicas na nossa vida. Se vocês encontrarem regras e padrões muito específicos, desconfiem, né?
Mas eu acho que esses aqui são muito bons, assim, para vocês começarem esse movimento aí. Legal. E onde as pessoas te encontram, Kate? Se quiser te conhecer mais seu trabalho, até ver seu trabalho como consultora, também quiser te contratar, como eu te contratei, onde a pessoa te conhece mais o seu trabalho? Bom, hoje o meu canal principal de comunicação é o Instagram, então eu tenho o @ascoresdakate, vocês vão encontrar aí o meu perfil profissional. E aí, como eu falei para vocês que eu faço artes também, vocês podem acompanhar o @artesdakate, que aí lá vocês vão ver as coisinhas que eu ando pintando aí, os lugares que eu ando colorindo. Legal. Obrigada, Kate. Obrigada por ter topado participar aqui, ter compartilhado sua vida, mostrado um pouco aí de como o minimalismo mudou a sua vida e também trazer informações para quem queira começar a transformar um pouco a vida aí também. Grata. Ai, eu tô muito feliz, adorei essa conversa, foi como reviver algumas partes da minha vida, assim, que são tão importantes para quem eu sou hoje. Então, super obrigada e um beijo, desejo muito sucesso para você. Obrigada. E eu quero agradecer também aqui a quem me acompanha desde o começo aí das temporadas, ou quem chegou aqui também, né, nessa terceira temporada, que já está chegando no fim. Lembrando aqui que esse já é o penúltimo episódio, então semana que vem tem o último episódio dessa terceira temporada. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, sente que quer ajudar também esse podcast para poder continuar por outras temporadas, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/genteconversa, que esse dinheiro que eu arrecado por lá é para me ajudar nos cursos que eu tenho aqui para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas para subir os episódios. Mas se você não puder ajudar dessa forma, né, financeiramente, você pode contribuir também compartilhando esse podcast com quem você conhece. Compartilha também lá no Instagram, quando estiver ouvindo, marca a gente, @genteconversa. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo e até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Elas. 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 Elas.